Hoje acordei na redinha, comendo ginga e tapioca. A praia toda só minha, eu sou roqueiro das ocas. Me deu uma dor em cotovelo, teto e fiz partir. Agora tá feito pipa, voando solta por aí. Não existiu meio termo, fomos a extremóia. Você aí em Goianinha e eu aqui pensando em nós. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Gorgival. Sou comedor de camarão. O bairro de Ponta Negra é um dos bairros nobres de Natal, do Rio Grande do Norte. Localizado na zona sul da cidade, a região tem a praia urbana mais visitada por turistas, muitos hotéis, bares e restaurantes. Até o século XIX e início do século XX, a região era habitada exclusivamente por pescadores. Os poucos moradores também mantinham roçados para ajudar a complementar a renda. A praia de Ponta Negra sempre foi muito visitada, mas por um tempo poucas ou nenhuma pessoa morava lá. Portanto, apesar de linda e paradisíaca, a região só começou a ser habitada depois da Segunda Guerra Mundial. Foi influência norte-americana de banhos de mar que iniciou as construções de casas de veraneio. A região começou a se tornar muito conhecida e atrair cada vez mais moradores. Assim, na década de 1940, o povoamento da região se intensificou. Neste período, o governador José Varela construiu o primeiro chafariz, localizado atrás da igreja e reconstruído em 1931 pelo bispo Dom Marcolino Dantas. Contudo, foi somente depois de 1980, com a construção da via costeira, que o turismo na região começou a crescer. Oi pessoal, meu nome é Joana Tereza Vaz de Moura, sou professora do Departamento de Políticas Públicas e professora da disciplina de Vivências Públicas em Extensão Universitária. Então essa turma da tarde, da disciplina da tarde, ela teve como objetivo principal trabalhar com a questão da engorda da praia de Ponta Negra. Essa temática ela surge da necessidade da gente entender que uma política pública, proposta um projeto proposto pela Prefeitura de Natal, ela tem que ser dialogada com a sociedade. Então, em vista de tentar conhecer um pouco dessa realidade, se teve essa participação, como que as pessoas estão vivenciando, e os diferentes atores estão vivenciando essa realidade, nós resolvemos elaborar um documentário feito pelos alunos e alunas da disciplina de vivências desse semestre de 2021.2, que finaliza agora em 2022, no início de 22.1. Espero que vocês gostem e curtam o documentário que o pessoal elaborou para a gente assistir e para publicizar essa discussão tão importante que é a questão da engorda da praia de Ponta Negra. Sou Beto e sou pescador e faço parte da colônia Z4, onde sou tesoureiro
e faço parte do movimento dos pescadores e pescadores, onde sou coordenador, participando pelo nacional e o estadual pelo estado do Rio Grande do Norte. Beto, você acha que o processo de engorda pode impactar, prejudicar ou ajudar na sua rotina de pesca? Como isso pode interferir no seu trabalho? Olha, a gente de fato somos contra essa engorda devido à parte problemática que ela vai deixar para nós. Quando ele fizer essa engorda, o próprio mar vai cavar e vai ter dificuldade de a gente botar nosso barco em cima para ancorar e deixar dentro do mar. Quando a gente chegar do mar, um tipo de bactéria vai surgir e vai acabar com o barco menos de um mês. Por isso que a gente é contra, porque não fomos beneficiados em trazer as informações diretas para a gente dar a nossa opinião de como vai ficar a nossa classe de estacionamento dos barcos. Sempre fui nascido e criado aqui nessa vila. Toda a minha fonte de renda, graças a Deus, veio da pesca. E nos antepassados era uma época muito boa, porque não tinha tanta gente como tem hoje em dia. Você podia circular a orla diariamente, não tinha problema nenhum. O acesso de bar e restaurante era muito pouco, mas graças a Deus até hoje tudo que eu tiro, o meu sustento até que infelizmente hoje em dia, como evoluiu demais, a quantidade de gente, construíram muito prédio, bar e restaurante, tomando conta da orla da praia, isso que prejudicou muito a gente, principalmente pescador. Porque o pouco espaço que nós temos, infelizmente estão tentando tirar com essa engorda que está vindo aí agora. Infelizmente. Então se a gente, se pudesse tomar uma atitude assim para construir um lugar melhor para a gente, aqui mesmo, no nosso local mesmo onde a gente está. Porque aqui o melhor canto é esse, que sempre foi aqui. Então, sobre essa engorda que estão querendo fazer aí, pode ser boa ou não pode, que nós não sabemos como é que vai ser daqui para frente. Mas pelo ponto de vista, para nós pescadores, eu acho que não vai. Eu acho que isso vai favorecer mais muitos donos de restaurante. Porque ele vai chegar mais para dentro da praia e quando o mar vir tentar se aproximar, o que estão tentando tirar dele, infelizmente vai levar tudo. Procurar os pescadores também para ver como é que vai ser, como não vai ser, porque isso quando fechar essa orla aqui, para fazer esse engordamento, aonde é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos pescar? E renda, né? E renda para nossos filhos. É isso que nós estamos querendo fazer, que até aqui, infelizmente, não chegou ninguém até a gente. Entendeu? Olívia, por favor, passe a sua opinião sobre esse projeto da engorda e o impacto dele. São dois pontos a se falar, né? O primeiro ponto é durante o serviço da engorda, o trabalho, que a gente não tem assim, uma noção de tempo, quanto tempo vai durar e a gente fica sem respaldo, sem um outro meio de adquirir nossa renda, porque nós vivemos disso aqui, são muitas famílias, certo? E isso é um pouco preocupante, a gente não tem nenhum amparo. Mas a gente tem a certeza de que essa obra ela vem para melhoria, sim, do turismo, por causa da saturação de Ponta Negra, em relação à fúria da natureza, como eu vinha dizendo, né? Eu sou nativa daqui, eu tenho visto o mar realmente avançando e é necessário. Tem coisas que não tem como fugir. Essa colocada de pedras aqui, ela conteve um pouco, mas ela diminuiu assim a nossa faixa de areia, ela diminuiu o conforto das pessoas, né, em relação às escadas e tal. E a engorda eu acho que ela vem para melhorar. Nós temos como ficar feliz, porque sabemos que o resultado vai ser bem-vindo. O turismo ele vai aumentar, porque a gente já sabe que houve esse tipo de trabalho em outras praias e houve melhorias, então a esperança é a última. Nós quiosqueiros aqui na praia de Ponta Negra, nós temos uma certa preocupação em relação a esse projeto. Primeiro que foi um projeto que até agora não foi apresentado para nós quiosqueiros ainda, né? Então nós não conhecemos o projeto assim, não foi apresentado para a nossa categoria. E o que a gente sabe é que a gente já viu em outros lugares, né? Como a engorda, foi Recife, Fortaleza. E assim, nós hoje trabalhamos na praia de Ponta Negra com uma faixa de areia que ela bem curta, né? Então esse impacto que já vem há um tempo,
do espaço, né, que gerou a diminuição de mesas e cadeiras nesse nosso trabalho. E a nossa preocupação também é em relação no decorrer da obra, né, como vai ficar a nossa situação. Isso aí não foi explicado ainda, se nós vamos poder trabalhar, como vai ser por etapa, se vai fechar a praia, se não vai fechar. Então tudo isso são coisas que a gente ainda não sabe, que não foi discutido aqui conosco, não foi apresentado. Só pode falar sobre uma coisa que a gente conhece. Então, primeiro ponto que a gente precisa destacar é que todo conhecimento acerca desse projeto que chega até a população, ele vem através da mídia. E a mídia, ela normalmente pertence a um grupo econômico que tem interesse envolvido na causa. Tá? A gente acompanha a Associação dos Antigos Barraqueiros de Ponta Negra desde antes de 2014, quando o calçadão foi desmoronado por ação aí do avanço das marés. E lá, naquele período, já existia um projeto do enroncamento. Né? O impacto que vai causar fica difícil de comentar, mas a gente precisa raciocinar que a erosão costeira não é um problema exclusivo da praia de Ponta Negra, não. E que aqui não é um pedaço recortado da maré. O planeta Terra é equivocadamente chamado de Terra, era para ser planeta Água, já que é 70% de água e só 30% de terra. A minha opinião, se realmente sair do papel, vai ser um ponto positivo e negativo, né? Positivo porque vai ter maior acessibilidade ao turista, devido a essas escadas aqui que são bastante altas, né? Tem pessoas deficientes que não conseguem descer aqui, a gente tem que arrastar nos braços. Veja esse ponto positivo aí. E o ponto negativo é que até agora não mostraram nenhum estudo de impacto ambiental que venha causar aí. Qual a expectativa dos barraqueiros em relação à estrutura de vocês aqui na praia? Bom, justamente isso. Falam-se muito dessa estrutura, né, de melhorar a estrutura aqui, mas que só visam o lado do quiosque. Os barraqueiros não foram colocados nisso. Até agora não foram chamados para conversar, não tem nada certo para a gente. Então estamos aqui aguardando. Engorda, né? Se você for na vila e perguntar o que é engorda, quase ninguém sabe o que é. Se você perguntar até os próprios locadores ou donos dos quiosques, nem todo mundo sabe o que é engorda. Eu acredito que há ganho e há perdas. Por exemplo, ganho é que você devolveu a faixa de areia. A perda é que a praia vai ficar mais perigosa para o banho. E também as próprias pessoas que vão trabalhar, como os ambulantes, para carregar seus carrinhos, eles vão, meu amigo, vai ter dificuldade, porque essa areia que eles vão colocar, ele não vai estar batendo com o trator, socando essa areia, para ela ficar durinha, não vai não, ela vai ficar fofa. E, meu amigo, sem a água batendo, até a gente vai sofrer, por quê? Porque vai ser uma areia super quente, vai ser uma areia que vai ficar levando sol o tempo todo sem levar água. Então isso acarreta uma certa dificuldade para quem está trabalhando, tanto nós como os locadores, como os ambulantes que andam com carrinho empurrando. Você imagina, o ganho é porque está inibindo provisoriamente, né, recuando a água provisoriamente, que eu acredito que mesmo nesses outros locais tiveram que fazer um novo trabalho, porque realmente não tem como conter o avanço do mar. Pode umas coisas para nós, porque o calçadão vai ficar limpo, vai ficar o espaço para todo mundo andar o turista, não é verdade? Vai ficar uma obra muito bonita, porque isso aqui não vai ficar mais, a minha barraca não vai ficar mais, a minha esposa tem que ir lá para baixo para circular, não vai ser muito bom para ela, mas como a gente precisa do nosso trabalho, a gente tem que ir à luta e aí um dia a gente vence, porque o espaço da gente é naquele terreno que eu estou falando, faz muito tempo que a gente vem brigando com a Censul, com a CEMUB, né, com a prefeitura, já fizemos muito de cadastramento aqui, até aqui nunca foi aprovado na praia. Mas para ela ficar em pouco, divide os pneus do carro, porque quando a maré tá, do jeito que ela tá aí, tá sequinha, dá para funcionar, dá para andar, dá para puxar o carrinho. Mas quando fizer a engorda, vai mudar mais, porque vai ficar a areia, ficar cavando, não tem condições de ela puxar esse carrinho, porque o carro vai platinando, não tem condições, o carro já é pesado. Então, quando eles começarem essa obra, eles têm que começar antes, procurar um espaço para nós. Para todos os comerciantes, né? Do vendedor picolé ao churrasquinho, né? Porque entre 6
que 8 meses já é muita coisa para nós pagar aluguel, aluguel de comércio, aluguel de casa, entendeu? Funcionário, que nem eu aqui, eu tenho um funcionário e vou passar 8 meses fechado. Então vai dar um impacto grande para mim, né? Como é que eu vou fazer para pagar esse aluguel, que não é pouco? Pago 5 mil de aluguel aqui e mais 2 salários de funcionário, né? Os órgãos públicos vai ter que ver como é que vai fazer com nós, para ver como é que vai ser, vai ter algum incentivo, se vai tentar ajudar de alguma maneira, né? Alguma então ajuda, é isso, né? aí, alguma ajuda sim, porque realmente todos vão precisar, entendeu? Não só eu, como o vereador de Picolé. O aspecto positivo que vai ver na obra da engorda aqui na praia de Ponta Negra, o fato de poder atrair mais turistas para a região, certo? Devido que quando a maré fica cheia, a gente acaba perdendo uma faixa grande de areia, né? E isso acaba atrapalhando até a gente mesmo aqui que vive do sul, que acaba que todo mundo se acomodando aqui em cima, né? Aspecto positivo também, a gente vai conseguir uma área maior para a prática de esportes, que aqui na areia a gente já não tem tanto, a gente fica bem limitado só a quadra de futebol que tem ali, né? E eu acredito que não vai ter tanto impacto no surf, assim, né? Aspecto negativo é com certeza o impacto ambiental que vai ter, porque quando a gente mexe na natureza, ela vai acabar dando uma resposta, né? Acontece aqui na praia de Ponta Negra, ela não é uma praia de tombo, certo? Geralmente a praia de tombo é como? É aquela praia que você já entra e já acaba ficando fundo de início. Por exemplo, agora a maré está seca, eu posso me deslocar cerca de 30, 40 metros lá para dentro, certo? E a água vai continuar no meu peito, vai continuar na faixa da minha cintura. Tá? Então, com isso, eu acho que não vai impactar tanto nas ondas como... A situação é essa, né? A engorda da praia, esse processo de alargamento, trata-se de um processo agressivo, né? Que vai artificializar aí a nossa praia. Segunda coisa, né? Que vocês são testemunhas também, né? O processo é pouco transparente, me parece, né? Parece que é um processo pouco transparente. Às vezes tem a impressão que nem a própria prefeitura tem clareza, não é? Do que efetivamente de um planejamento mais claro e mais sério. Acho que ela está muito assim naquela postura do marketing. Não, vamos recuperar a Ponta Negra. Né? Vamos fazer a engorda da praia. Eu acho que a única coisa que está claro no projeto é a engorda de fazer. Então, você levantou algumas questões aí, né? Como é que vai ficar o calçadão, não é isso? Como é que vai ficar a relação com os milhares de trabalhadores, comerciantes? Ali tem uma tipificação variada de trabalho ali, né? Você tem os comerciantes, você tem restaurantes que exploram a faixa da areia, né? Pousadas e restaurantes que exploram a faixa da areia, você tem os barraqueiros que têm a sua própria estrutura, você tem os quiosques, você tem trabalhadores terceirizados, você tem trabalhadores autônomos, tem uma variedade grande de trabalhadores ali que são permanentes, trabalhadores que são transitórios. Não sei se a prefeitura tem clareza de como é que vai lidar com a situação. Acompanha, via de regra, esses espaços de intervenção, de readequação, não é, de áreas turísticas, quando há investimento, acompanha geralmente o processo de gentrificação. Veja, um dos atores mais fortes nesse processo, que tem capacidade de intervenção na discussão aí dessa intervenção, são os empresários, o capital, no caso, particularmente aí, o capital associado ao turismo, né? Hotéis, restaurantes, pousadas mais encorpadas, né? Não tenha dúvida que esses atores terão um protagonismo maior na discussão. O trabalhador ambulante, qual é a capacidade de ação de um vendedor ambulante pouco organizado, de um barraqueiro ali? Isso inclusive, precederia, viu, o início do trabalho da engorda, né? Você fazer um levantamento mais rigoroso de quem são esses trabalhadores, que tipo de atividades eles desenvolvem, qual que é o tipo de jornada de trabalho, se eles são temporários, se eles são permanentes. Há muitos trabalhadores ali que são terceirizados, são explorados por outros. Então,
Você só faz política pública, né? Nós sabemos, né? A gente só faz política pública se a gente tiver dados, né? Os dados são absolutamente essenciais para você estabelecer políticas públicas. Se você não tem isso, né? Se você não tem exatamente o perfil claro ali, o risco é esse, né? De você excluir essas pessoas do processo de discussão. E mais recentemente que eu digo assim, de 2012 para cá, né, eu fui um dos peritos responsáveis pelos estudos ali na região de Ponta Negra. Então, eu queria dar uma linha do tempo para todos, que o problema de Ponta Negra é um problema antigo, reconhecido, rediscutido inúmeras vezes, mas desde 2012 aconteceu um fato específico. Houve uma destruição rigorosa do calçadão, e aí eu começo a dar para vocês um pouco da ideia. O que é que chama a atenção na zona costeira, né? A perspectiva de se preocupar com zona costeira vem muito da ideia de que a zona costeira é aquilo que a gente utiliza dela. Então, é a perspectiva da infraestrutura instalada lá. Se você pega uma zona costeira num ambiente rural e que ninguém usa, a não ser para uso recreativo, praias isoladas, coisas desse gênero, despertam muito pouco a atenção de legisladores, de gestores. Mas quando isso se dá dentro de uma cidade como Natal, que depende, né, intensamente do turismo, e é um turismo ligado à zona costeira, nós temos problemas graves. E aí eu fui convidado para liderar o grupo de peritos e nós começamos a fazer um estudo mais objetivamente focado na questão da engenharia, na busca por soluções para aquele problema, porque eu já vinha trabalhando há muitos anos, desde os anos 2000, com um princípio que causa todo esse processo de destruição de infraestrutura, que é a erosão costeira. Tanto que eu iniciei a minha fala na sexta-feira explicando a vocês que é o seguinte: não adianta a gente só tentar encontrar soluções sem termos a convicção, sem alinharmos o nosso entendimento de que o que existe hoje instalado no mundo é um princípio de erosão costeira extremamente eficaz, extremamente intenso e que tem uma tendência muito grande a se amplificar no futuro. Ou seja, qualquer decisão que nós tomarmos hoje é uma decisão que vai influenciar as futuras buscas por soluções no futuro. Porque é um princípio, né, um processo que está instalado que não tem volta. Né? Nós não temos condições de frear o processo de erosão. Então, qualquer atividade na orla marítima, na zona costeira, eu vou usar a expressão sempre orla marítima por ser uma faixa mais estreita, que está diretamente em contato com as forçantes oceânicas, a onda, o vento, a chuva que vem do mar e que causa muito da destruição. Então, eu queria dizer a vocês que não adianta a gente tentar encontrar solução sem lembrarmos que nós estamos num processo em que essa construção ela precisa focar no princípio dela, que é a erosão costeira. E qualquer solução que a gente tenta encontrar num ambiente, né, num determinado setor da zona costeira, ele vai influenciar os demais setores, ele vai influenciar a vizinhança, porque nós não temos uma limitação geopolítica nesse contexto. Né? A gente está enfrentando um mundo em movimento, um mundo que a gente chama um mundo em geodinâmica. Né? E isso é muito importante que vocês entendam. E mais importante ainda para a equipe de vocês, na minha perspectiva, que é o fato de que vocês são estudiosos da gestão. Uma gestão bem feita, ela não pode ser uma gestão pontual. Eu não posso atingir uma população esquecendo que eu sou vizinho, que eu faço fronteira com uma outra população. Eu não posso buscar uma solução para Ponta Negra me esquecendo de meus vizinhos também na zona costeira. E aí eu tenho outras praias, outras comunidades, às vezes outros municípios, né? Outras legislações, outros grupos de gestores, até com visões diferentes da minha. Então, isso é muito importante. Eu pediria muito que vocês ficassem atentados para essa perspectiva. Em 2012, o processo todo instalado em Ponta Negra entrou numa fase muito rigorosa de perda de área, de avanço do mar sobre a praia, que já não existia há muito tempo. As recuperações dessa praia eram recuperações muito pequenas. Quando eu falo recuperação,
é acreditar no seguinte: todos aqui frequentam praia, a gente sabe que em determinados períodos do ano, a praia está com mais areia, em outros períodos ela está com menos areia. Isso não quer dizer que a praia ela está se recuperando a cada estação do ano. Ela não se recupera facilmente. E o que a gente observa hoje e a gente estuda, e é disso que eu falo, quando eu falo assim, olha, existe um processo de erosão costeira instalado. É um desequilíbrio nesses ganhos e perdas sazonais. Então, o que acontece? De um ano para outro, a gente tem ganhos e perdas, ganhos e perdas. Mas acontece que, quando eu comparo um ano com o outro, o processo de perda foi maior do que o de ganho. Então, a cada ano, eu tenho colocado menos material nas praias, favorecendo que o mar avance. E é outra coisa fundamental que as pessoas estão com muita dificuldade de entender. O que tem acontecido hoje é um entendimento de que a praia é como se fosse um playground, né? A gente tem uma praia, um playground, eu tenho direito a ir para a praia, brincar no parquinho. É igual a gente leva os nossos filhos, né, as crianças, para brincarem no parquinho. Na verdade, não é isso. A função da praia primordial é proteger a gente contra o avanço do nível do mar. A função natural da praia, ela existe com essa perspectiva de que só ela, o volume de areia que eu tenho ali, naquela interface entre o continente e o oceano, é ela quem promove a proteção costeira contra a erosão, contra o avanço do nível do mar. Não sei se vocês percebem isso. Então, nós temos que nos preocupar, não é termos a praia só como recreacional, tanto que eu coloco nas minhas apresentações. Esse é o segundo interesse que nós temos. O primeiro interesse é que ela é como se fosse a primeira barreira contra o avanço do nível do mar. Nós temos uma segunda função importante, que é a recreacional, turística, etc. Uma das possibilidades seria, então, o quê? Construir um muro dentro do mar. Eu ouvi já várias atrocidades, pessoal. Eu já vi várias ideias malucas, assim que eu chamo, meu Deus, que gente de boa criatividade, né? Eu já vi várias. E uma delas é, bom, vamos fazer um muro lá na frente. E a gente ganha areia. Ganha, realmente, faz um muro dentro d'água. Vê quanto dura, quanto custa, né? É outra conversa. E a praia, então, serviria para isso. E contando a história de Ponta Negra, essa percepção, ela ainda não caiu a ficha para a maioria das pessoas. Isso me deixa muito angustiado, porque já tem 10 anos que eu falo sobre isso, fora os meus colegas que falaram anteriormente. E a gente ainda não conseguiu fazer as populações ou os gestores, muitas vezes, terem essa convicção de que o que nós estamos fazendo não é recuperando Ponta Negra só para a comunidade. Infelizmente não é, mas é para futuras gerações também. Não é só para nós, para os quiosqueiros que estão no momento lá, ou para os, sabe? É também para eles. Mas nós temos que ter uma visão de que qualquer interferência na zona costeira é algo duradouro. Ela, às vezes, leva a uma mudança naquele ambiente que vai impactar a vida de novas e futuras gerações. Agradecer aí a você, em nome do Departamento de Gestão Pública e da UFRN, para a gente discutir algo que é de interesse público, que envolve realmente aí muitos recursos públicos e também uma mudança significativa em termos de operação, né, da principal praia do município de Natal, que é Ponta Negra, né? Para mostrar para vocês um pouco do que motivou, né, esse processo de engorda, todo o histórico, e como se dará esse processo, tá? Bem, vamos lá. Então, esse é um processo que ele se iniciou... Pode passar, por favor, Amanda. É um processo que se iniciou ainda lá em 2013, 2014, né, com a queda de uma área importante do calçadão de Ponta Negra, né, lá na Erivan França, aquela avenida que dá acesso à Ponta Negra, e foi definido, então, através de um EVTA, que é um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Esse EVTA ele foi feito por uma das empresas que tem mais know-how na área de dinâmica costeiras do Brasil, que é a Tetra Tech, né, uma empresa de São Paulo, mas que atua em toda a América Latina.
e faz grandes estudos de intervenções em áreas costeiras e também estudos ambientais de forma geral. E esse Instituto de Viabilidade Técnica Ambiental apontou que para resolver, na verdade, professora, quando a gente fala de dinâmica costeira, não tem solução definitiva, é impossível. Mas para resolver a longo prazo, né, a situação da praia de Ponta Negra, a intervenção ela seria objeto de 3 grandes eventos. O primeiro seria a complementação do enrocamento que hoje já existe nos 2 primeiros quilômetros. Aquele maneado de pedras que tem lá, né? Inclusive a população reclama muito, que vai ali do Morro do Careca até mais ou menos meados da praia de Ponta Negra. E aí teria que complementar, né, mais 2 quilômetros, que a praia de Ponta Negra ela vai do Morro do Careca ao Hotel Cers, na via costeira. Então são 4 quilômetros. Então, essa complementação era necessário que fosse feita, porque o problema da erosão no calçadão não é só do mar. Ali também nós temos um problema de ventos, eólico, né, que causa erosão. Então, não adiantava apenas resolver a problemática da dinâmica costeira da água, né, que estava calçando ali a linha de costa, mas precisava também resolver com um anteparo, né, uma proteção de linha de costa. E aí o indicado para isso seria a complementação do enrocamento, que hoje só vai em 2 quilômetros, teria que fazer mais 2 quilômetros. Então, a primeira intervenção é a intervenção do enrocamento. A segunda intervenção é a intervenção da drenagem. Para eu resolver o enrocamento, eu preciso reformular toda a drenagem que começa lá na Roberto Freire e vai até a praia de Ponta Negra. Então, o projeto ele tem que, naturalmente, a água de chuva ela percola até a praia. Como há um declínio muito significativo entre a Roberto Freire e a praia de Ponta Negra, essa drenagem ela tem que ser inteligente para poder minimizar a energia, né, gravitacional, energia potencial gravitacional, a altura com que a água vai descendo e ganhando velocidade. E não adiantaria eu ter um sistema de proteção de linha de costa se esta água chegar fazendo um estrago, né, e lavando a parte que será engordada. Né? Então, eu preciso que ela chegue com uma energia muito pequena lá embaixo, e aí você tem que fazer um espraiamento, um sistema de espraiamento, para desacelerar a velocidade com que a água vai chegar da Roberto Freire até a praia de Ponta Negra. Então, essa seria a segunda intervenção, que seria a intervenção de drenagem. E a terceira e a principal delas é a engorda propriamente dita, que é você aterrar, né, criar um aterro hidráulico, aterrando a praia, aumentando a área de costa, né? E aí a previsão é que na maré alta você tenha de 30 a 50 metros de área de areia e na maré baixa chegando até 100 metros, né? Eu cheguei em Natal em 92 e Ponta Negra era assim, você andava bastante para poder entrar na água, na maré baixa, né? E a gente vai retornar essa condição com esta engorda lá de Ponta Negra. Então, serão essas 3 intervenções, em resumo, que compõem esse projeto chamado engorda.